Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para o senhor também. Bom dia, sucessor. Hoje nós vamos trabalhar a crise de 1929. Crise de 29. Ah, eu já passei por essa crise faz tempo, sucessor. Eu não esqueço, pessoal. Quando eu fiz 29 anos, lá em 1979. 29 anos eu fiz. Me senti velho já, sabe? Me senti velho. Não, não. A crise de 29 não é nenhuma crise de idade, né? A crise de 1929 é uma crise financeira, né? Uma crise econômica. Na verdade, foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ok? Mas antes de entender esse tema, a gente precisa entender um pouquinho esse mundo das ações, não é? Esse mundo aí dos negócios. É claro que eu não sou nenhum professor de economia, porém, para entender esse assunto melhor, é preciso entender pelo menos um pouquinho aí o que são essas tais de ações, né, nas bolsas de valores. Bom, isso funciona da seguinte forma. O que são ações? As empresas, não só hoje, né, mas isso aí desde o passado, elas costumam se desfazer de parte delas, né? Vamos imaginar uma empresa qualquer aí, né? Vamos imaginar hoje a Petrobras, por exemplo. Ela se desfaz de metade dela, ela vende metade dela. De que forma? Ela transforma 50% dela em ações. E essas ações, elas são vendidas no mercado financeiro. Há muito tempo atrás, as pessoas compravam papéis, as ações eram chamadas de papéis, porque literalmente a pessoa tinha que se dirigir até um banco, né? E lá ela comprava esses papéis que são ações, né? Vamos pensar aí a Petrobras aí em 1940. Vamos imaginar lá que ela tinha 1 bilhão de papéis, né? Cada cota, cada papel, vamos pensar assim, custava aí R$ 20. Tá? Você vai lá e compra algumas cotas, né? Vamos pensar aí, você compra lá R$ 3.000 em ações. Como é que funciona esse investimento, né? Funciona da seguinte forma: a partir do momento que você comprou, é como se estivesse comprando um pedaço da empresa. Então, de certa forma, você passa a ser sócio dessa empresa. Parte desses lucros acabam aí caindo na sua conta. Tudo bem? Porém, como que se ganha dinheiro com ações, né? Bom, se você tem lá essas ações, então parte do lucro vai ser dividido entre todos os acionistas, né? É claro, como você investiu pouco aí, R$ 3.000, vamos pensar aí que todo mês vai cair lá na sua conta R$ 5, por exemplo. Mas que forma você ganha dinheiro? Geralmente, essas empresas, com o passar da semana, com o passar dos dias, dependendo do cenário mundial, né? Se o petróleo fica mais caro, por exemplo, o valor dessas ações sobe, tá? Ele fica mais caro, tudo bem? E daí você vai lá, revende, né? Você comprou, agora você vai revender, você vai obter lucros, né? Vamos pegar aí uma cena. Você foi lá e comprou vamos lá, uma ação, você pagou R$ 20. Aí passou-se 3, 4 dias, o petróleo subiu, essas ações dobrou de preço e você vai e vende, né? Então você vai ter aí uma porcentagem boa de lucro. Porém, pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer alguma coisa no cenário mundial aí, por exemplo, a Arábia Saudita descobre lá um novo poço de petróleo e ela começa a vender o petróleo mais barato, bem mais barato. O que vai acontecer? Então o petróleo começa a cair, o valor do petróleo começa a baixar. Provavelmente as ações, por conta disso, né, vai sofrer uma reação, as ações também vão cair os valores, né? E é nessa hora que muitas vezes as pessoas se desesperam, né?
quem gasta muito, né? Por exemplo, você foi lá e comprou 30 mil reais em ações. De repente, né, hoje em dia, né, você, pelo próprio celular ou pelo computador, você consegue acompanhar a oscilação desses valores, né? Então, você comprou lá 30 mil reais. Aí você vai lá, liga o computador tal, de repente você olha na sua conta, esses 30 mil reais virou 15 mil reais, né? Porque desvalorizou. E daí você entra em desespero, né? Então foi mais ou menos isso que ocorreu aí lá em 1929 em Nova York, a chamada crise de 1929 e que afetou aí o mundo todo. Sei, mas professor, me explica uma coisa. O Brasil também foi afetado por essa crise? Foi sim. O Brasil, assim como o mundo todo, foi afetado por essa crise. O que ocorreu no Brasil? Os Estados Unidos, no caso, era o maior comprador do nosso café. O que houve depois? Depois da crise, ou da Grande Depressão também, como ela é conhecida, não é? Os Estados Unidos deixa de comprar aí o nosso café. E o café, nesse período, era o nosso principal produto de exportação, né? Ele correspondia aí a mais de 80% de toda a exportação brasileira. Tudo bem? O presidente na época era aí o Washington Luiz. Ele começa a tomar uma atitude que parece meio loucura até, parece doideira, né? O que ele faz? Como o café começa a sobrar muito no nosso estoque, né? Aquele mundaréu de café e não tem quem compra, né? O preço começa a cair muito, o preço do café. Quer dizer, todo mundo tem café doidado, tudo quanto é canto tem café. Então o preço do café começa a cair, cair, cair. Aí ele toma uma atitude. Uma atitude que inclusive vai ser seguida por outros presidentes depois dele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai queimar o café. Olha só, ele vai queimar o café. Então, queimando esse café, destruindo esse café, não é? Ele começa então a reduzir aí a quantidade de café que tem no nosso mercado. E o que ocorre a partir daí? A partir daí, o preço do café começa a subir. Então ele consegue, né, de fato, aí, equilibrar o valor do café, o nosso principal produto na época, queimando o café. Nossa, senhor, o cara é bom mesmo, mano. Esse tal de Washington Luiz, mano. O cara foi lá, pá, queimou tudo o café, mano. Quer dizer, tudo não, uma parte do café, né? E aí o café voltou a subir, mano. Muito bom. Nossa, John, o que você achou aí, mano? Esse presidente que o senhor falou é bem espertão mesmo, né, mano? Ah, com toda certeza. É um presidente muito perspicaz. Com toda certeza. Sim, com certeza ele foi um presidente muito bom. Mas vamos nos concentrar agora ao tema principal, que seria a crise de 1929. Bom, o que provocou essa crise? Na verdade, o que provocou a crise foi a Primeira Guerra Mundial. Olha só, a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu em território europeu. É claro que os Estados Unidos, assim como todos os países, participaram da guerra. Porém, o território, o cenário onde ela ocorreu foi a Europa. A Europa foi totalmente devastada com essa Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e o ano de 1918. Os Estados Unidos já tinham uma economia muito boa antes dessa guerra. Porém, depois da guerra, ela vai ficar ainda melhor, porque é justamente os Estados Unidos que vai abastecer a Europa, que vai ajudar a Europa a se reerguer, não é? Bom, porém, com o correr aí dos anos depois da guerra, pouco a pouco a Europa vai se recuperando. A Europa vai voltando ao seu status normal. O que vai ocorrer a partir de então? Lá nos Estados Unidos estava uma verdadeira correria, né? Investidores, as indústrias crescendo, a quantidade de mercadorias, né? Cada vez produzindo mais e mais e mais. Inclusive, muitas pessoas vão correr aos bancos para pegar empréstimos para investir em ações, né? Foi uma verdadeira euforia, um verdadeiro crescimento econômico. Todavia, vai chegar um momento aí
para ser mais exato, em outubro de 1929, né? Teremos aí a menor queda na Bolsa de Valores de Nova York. Isso vai provocar uma grande euforia entre as pessoas, né? Todo mundo querendo se desfazer dessas ações, porque eles percebem, né, que as mercadorias começam... Alguém sabe o que vai acontecer? Vamos lá. Olha só. As mercadorias norte-americanas começam a ficar estocadas. A Europa para de comprar. Em determinado momento, a Europa para de comprar as mercadorias. O que os Estados Unidos aí, que medida eles vão tomar para tentar vender essas mercadorias? Pode falar. Arumã achar que Estados Unidos, para vender, baixar preço de produto, né? Exatamente, Arumã. É isso mesmo. A medida que as empresas vão tomar é essa mesmo. Elas começam a reduzir o valor dos produtos. É o que nós chamamos de deflação, né? Diferente da inflação, que é quando os valores começam a subir, a deflação começa a baixar, começa a descer o valor dos produtos. É uma forma aí de tentar vender, né? De tentar liquidar esses produtos. Porém, chega um momento que acaba não valendo tanto a pena produzir mais, não é? Porque os lucros começam a cair muito. Muitas vezes até mesmo a valor do custo de produção. E aí vai gerar uma onda de desemprego, de fome, uma verdadeira crise norte-americana, né? Para vocês terem uma ideia, o governo passou a fornecer comida nos principais bairros da cidade. As pessoas não tinham nem o que comer. E daí vai haver aí um efeito dominó. As pessoas ficando desempregadas, firmas, né, empresas quebrando, fechando, os bancos também vão ser prejudicados, não é? Porque muitas pessoas, como eu disse anteriormente, pegou dinheiro emprestado no banco para investir em ações. Essas ações, elas vão desvalorizar muito, né? Essas pessoas não vão conseguir pagar os bancos. Então foi aí um verdadeiro efeito dominó, né? Essa crise na Bolsa de Valores norte-americana, também conhecido aí como a Grande Depressão, ok? Então, basicamente, é isso, né? A crise de 1929 foi isso que ocorreu, ok? É claro que com o passar do tempo, isso vai se resolver, mas deixou para a história econômica do mundo, né? Que é preciso no mundo capitalista ter alguns cuidados aí em relação ao investimento, e é bom entender também que a economia é muito dinâmica, né? Ela não depende simplesmente do país em si, né? Hoje ela está globalizada, ela depende de fatores aí no mundo todo. No caso da crise de 1929, nós vimos que o que provocou ela de fato foi o ocorrido lá na Europa, não é? Foi a melhoria, foi a recuperação do mercado europeu. No Brasil também tivemos aí em 2020, né? Tivemos em 2020 também uma grande queda das ações, né? Que ocorreu aí derivado aí de vários problemas, mas inclusive o problema atual por qual estamos passando aí, que foi essa grande pandemia, o coronavírus, né? Mas também tivemos outro fator que ocorreu lá na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita começou a distribuir no mercado aí uma quantidade gigantesca de petróleo por um preço muito, muito, muito baixo, né? O que provocou então essa grande quebra aí nas ações aí, principalmente da Petrobras, né? Que é derivada e que depende do petróleo do mundo aí para equilibrar os seus preços, ok? Bom, pessoal, então essa foi a aula aí sobre a crise de 1929. Não esqueça, né, de deixar um curtir aí, ok? Se inscreva no canal também e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu aí. Tchau, Valeu. professor. É isso aí. Até logo. Foi sim, foi. Realmente foi mesmo. Tchau, tchau, sucessor. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Sim, sim, é mesmo, é. ¿Cómo fue que se va? Last night